Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Episódio 58 do Que Não Fazer em Vendas. Felicidade de ter você mais uma vez aqui com a gente. Terceira temporada aqui na Vesa TV. O Que Não Fazer em Vendas é um podcast semanal aqui veiculado na Vesa TV, vesatv.com.br. Os episódios inéditos saem todas as terças-feiras às 21 horas e 30 minutos. E que você vê aqui tanto nesse horário como ali algumas reprises ao longo da semana também. A Vesa TV é uma empresa do grupo ABCcom, que é um dos estúdios que sempre nos recebem nesse podcast semanal. Você pode ver também no YouTube, certo? No YouTube da Vesa TV tem lá uma playlist completa com todos os mais de 50 episódios do Que Não Fazer em Vendas para você dar uma olhada por lá também. Legal? Você pode acompanhar o Que Não Fazer em Vendas no Spotify, é só procurar pelo nosso nome, você acha lá. Se não encontrar, pode me perguntar. E onde você me acha? Você me acha lá no Instagram como Hugo Palestrando ou no LinkedIn como Hugo Palestrando também. De vez em quando no TikTok, mas para perguntar ali sobre o link do nosso podcast no Spotify, você pergunta melhor ali nas minhas redes sociais. E é claro, se você seguir ali no Instagram também, o Que Não Fazer em Vendas, você vai ver recortes diários dos mais de 50 episódios que nós já temos no ar. Muitos ensinamentos, muitas reflexões, convidadas e convidados incríveis. Você vê trechinhos ali da passagem deles aqui pelo nosso podcast, legal? Para terminar aqui os recados, uma lembrança muito importante. O Que Não Fazer em Vendas nessa terceira temporada está aberto aos patrocínios, às parcerias. Então, para você que gostaria de trazer teu conteúdo, gostaria de trazer seus executivos, executivas, seus clientes para a gente conversar sobre o ambiente de vendas do seu negócio, do seu mercado, faça contato com a gente. Os planos de parceria e patrocínio estão aí super abertos para a gente conversar sobre isso. A gente sabe da importância do podcast na produção de conteúdo e na construção de autoridade das nossas empresas, e o Que Não Fazer em Vendas está aí aberto a essa possibilidade. É claro, os seus recortes, os seus conteúdos vão ser veiculados em todas as nossas redes, ampliando aí também a exposição da sua marca. Beleza? Quem manda um abraço é o Luiz Schmidt, não pôde estar aqui com a gente no episódio de hoje, mas manda um abraço para todos vocês e nos próximos episódios ele estará aí de volta. Beleza? Deixa eu fazer a introdução ao assunto então. Olha só, liderança é um assunto que não sai de moda. Quando a gente fala de liderança em vendas, a treta fica maior ainda. A gente sabe que os desafios da liderança no ambiente de vendas são ainda maiores pelo próprio contexto da aceleração, de ser um ambiente naturalmente tenso, naturalmente ali mais aguerrido, o ambiente de vendas, certo? Então, olha só, para falar sobre isso, cara, a gente está trazendo hoje aqui um convidado do mais alto gabarito, porque além de conhecer muito de vendas, conhece muito de humanidade, certo? E de todo esse desenvolvimento de vendas. Olha só, ele atua como líder de vendas há quase 30 anos, conselheiro de empresas importantes em diversos segmentos de mercado, profundo conhecedor da mente humana e assim desenvolve times em diversos negócios nos quais está inserido. Prazer imenso convidar para esse nosso episódio o amigo Benício Filho. Muito obrigado, querido amigo, querido irmão Hugo. Quantas jornadas vividas, né, Hugo? Pois é, né, cara? Muito legal ter te ter aqui, porque assim, a gente se conhece, na verdade, há 10 anos, talvez pouco mais que isso, né? Pouco mais de 10 anos. Poxa, eu sempre te vi como um grande líder e como um grande líder de vendas em toda a tua jornada. E, poxa, e a gente já esteve junto em muitos palcos, em muitas ações, em negócios, né, Benício? Verdade, muitos projetos, muito aprendizado e, acima de tudo, sempre desenvolvendo alguém, desenvolvendo algum grupo, com um objetivo claro, né? Acredito que quando a gente está ali colocando para fora aquilo que a gente acredita, a gente está se vendendo. Exatamente. Boa. Boa. Sabe que foi você a primeira pessoa que me trouxe aquela frase de que não existe nada no mundo, não existe nada que aconteça no mundo sem que uma venda seja feita, né? É isso aí, é do famoso livro do Joy Girard, né? O maior vendedor do mundo. O maior vendedor do mundo. Esse é o nome do livro, o maior vendedor do mundo. Muito legal, muito legal. Pô, cara, prazer imenso ter você aqui hoje, viu, bicho? Muito bom, muito bom. Estamos aqui para ajudar essa audiência imensa a vender mais e melhor, né? E acima de tudo, aprender o que não fazer em vendas. Que não fazer em vendas, essa brincadeira que tal. O pessoal todo chega, adorei o nome do podcast, né? Todo mundo fala que você tem que fazer em vendas, vocês falam que não fazer em vendas. Isso aí, correto, muito bom. Para começar,
Conta um pouco pra gente quem é Benício Filho na fila do pão. Boa! Descendente de espanhol, carioca, morador de São Paulo. Olha aí, já fez uma jornada louca, né? Pai de 2 lindos meninos, que na verdade são homens, eu é que continuo chamando de meninos. A verdade. Esposo, empreendedor e sempre um cara inconformado com respostas prontas. É isso aí. Sempre tentando ver novas abordagens, construindo modelos de negócio. Eu sempre digo que a melhor resposta para uma coisa é fazer melhor. É isso aí. Se você faz melhor, pode ser que tenha uma oportunidade ali de alguém pagar por isso. E aí tem venda, tem produto, tem tudo. Essa é a minha jornada. Fiz aí ao longo da vida uma série de formações, mas que no fundo só nos ajudam, só nos estruturam a estar ali no dia a dia gerando valor. Ora para o nosso cliente, ora para as pessoas que nos tocam e sempre gerando muito conhecimento. É isso, é isso. Assim, antes da gente entrar na nossa pauta mais frontal aqui, as tuas formações, os mercados nos quais você se introduz ali, porque você é mentor de empresas, é investidor, é sócio de algumas, o quanto essa diversidade de estudos e práticas corporativas, eles fundamentam hoje o entendimento que você tem sobre liderança de vendas, que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Boa. Eu acredito que um bom vendedor ele precisa ser um copo cheio. Porque você não tem ali como gerar argumentos para um determinado cliente ou um prospect, se você não tem conhecimento, por exemplo, sobre a área dele. Eu lembro da minha primeira jornada como vendedor, isso dentro da primeira empresa que eu construí, a Ravel Tecnologia, que é uma empresa que vende tecnologia, em que eu tinha o cuidado, num tempo em que a internet não existia, de estudar profundamente o cliente que eu estava indo. Eu não tinha feito nenhum curso de spin selling, eu não tinha conhecido Neil Heckman, nada. Mas eu estudava o segmento daquele cara. Como? Materiais da Ciesp, materiais da Fiesp, materiais do governo, notícias, para quando chegasse diante daquela indústria de segmento específico, eu sabia o que ela fazia, eu sabia onde ela estava inserida, sabia as dores. Um caso muito clássico assim na minha vida é uma empresa que em Diadema ela existe talvez ali perto dos seus 100 anos, chamada Fábrica Nacional de Chavetas. Fábrica Nacional, você sabe o que é uma chaveta? Sim, sim. Então, a Fábrica Nacional de Chaveta é a maior referência de fabricação de chaveta da América Latina. O dono, o senhor Roberto, é um cara empreendedor em uma mente incrível. A primeira vez que eu sentei com ele para uma reunião, que foi uma amiga minha que abriu essa reunião, eu sabia em detalhes aonde ele usava as chavetas. Ele me disse, nunca ninguém sentou na minha frente sem eu ter que explicar o que é uma chaveta. Por que você teve o trabalho de estudar o que eu faço? Falei, horas, você está contratando a minha empresa, você está querendo saber da minha empresa que oferece tecnologia, eu tenho a obrigação de saber como a tecnologia pode ajudar o seu negócio. Se eu não souber do seu negócio, como eu vou te ajudar? Que demais. Então, esse exercício de sempre entender o que o cliente faz, sempre foi muito aquilo que eu acreditava enquanto busca do conhecimento. E aí, respondendo a tua pergunta de forma direta, né? Quantos conhecimentos e as formações que você tem ajudam no seu dia a dia dentro desse contexto de vendas? Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem de uma maneira geral e que pode ser aplicado de maneira prática quando o assunto é reduzido, isso gera muito valor para aquele outro lado da moeda, né? Então, o exemplo das chavetas é esse, mas aí a gente poderia falar de centenas de outros exemplos na linha de que diante de você está alguém que só quer atenção para aquilo que ele faz. Sim. O vendedor ele tem que ser sensível a entender que o mais importante na mesa é o cliente, não sempre. a negociação, né? Às vezes a gente acha que a negociação é o mais importante, né? Exatamente, exatamente. Então, olha, bela introdução ao assunto, que já traz um pouco a gente para esse lugar, hoje falando um pouco mais de liderança em vendas, né? A gente, vendas, como eu trouxe ali na introdução, ele é um ambiente naturalmente pressionado. Perfeito. Né?
Então a gente sabe que é um ambiente pressionado por resultados, é um ambiente pressionado por lucratividade, é um ambiente pressionado por coisas que estão ligadas a vendas e nem sempre coisas que estão ligadas às vendas, né? Então a gente, inclusive em 2 episódios atrás, a gente falou muito sobre o seguinte, né? O empresário e a empresária que cobra de vendas resultado, mas não fornece para vendas condição de trabalho, condição de oferta, entre outras coisas. Então, é uma pressão natural. Liderança é uma atividade que também tem suas pressões, né? Porque gerenciar, uma coisa é gestão, de gerenciar coisas, gerenciar processos. Outra coisa é liderança, né? De você comungar com pessoas, né? Quando a gente junta essas duas coisas num mesmo lugar, hoje, pelas empresas que você frequenta, pelas empresas que você é conselheiro, né? Quais são os principais desafios que você identifica quando essas duas pressões elas estão dentro do mesmo lugar, nesse ambiente, nesse mercado que a gente vive hoje? Talvez eu separaria, para ajudar de uma forma mais sistemática, pelo menos na minha cabeça, que talvez ajude o ouvinte. Por favor. Eu separaria em 2 universos, né? Uma coisa é o departamento de vendas, que tem ali o dia a dia, a venda, porque há uma meta, há um forecast, há algo que tem que ser alcançado. Esse grupo, ele é um grupo que acorda, dorme, vendas. E ali você tem que ter uma liderança que saiba que aquela meta é factível, que crie insumos para que aquilo aconteça, mas ele é um ambiente que, embora tenha o seu dia a dia de vendas, ele está totalmente conectado à corporação. E aí é que mora o problema. Porque muitas vezes a impressão que eu tenho em diversas companhias é que venda é venda. O restante da empresa não está nem aí para isso. E aí mora o problema. Pegando como exemplo aquela empresa de tecnologia. Qual foi um desafio desses últimos 10 anos, enquanto alguém que saiu da execução, faz um pouco mais de 10 anos que eu saí da execução, fui para um board, e hoje sou muito mais alguém que ajuda a construir estratégias. Qual foi o meu desafio com esse time? Todos nós fazemos vendas. E eu estou falando aqui de 8 gestores, inclusive do meu sócio que ajudou a fundar. Sim. Grande Porque Nelson, até então ele não era sim. alguém ligado em vendas. E hoje ele lidera a área de vendas. Mas olha só. É uma transformação. Sim. Esse time de lideranças tem que ter incorporado dentro deles que venda faz parte do dia a dia. Então não importa se eu sou do financeiro, não importa se eu sou da área que está ali projetando alguma coisa, eu tenho que estar em sintonia. Ou com uma venda que acontece por uma área de Customer Success, que foi criada nesse período, ou por uma venda que acontece dentro da sua lógica até de relacionamentos pessoais, ou simplesmente porque a valorização da venda pressupõe também que eu estou entendendo o que acontece lá. Entendi. Então, de maneira muito resumida, se eu tenho uma empresa em que vendas é tratado somente no departamento de vendas, a gente começa a ter problema aí, porque a carga de cobrança pode ser maior do que o departamento de vendas dá conta. Sim, senhor. Quando eu tenho metas claras, estratégias claras de venda, mas ao mesmo tempo a corporação está ali, todo mundo ajudando a gerar valor para vendas, aí sim eu acho que fica mais justo termos os desafios que muitas vezes acontecem e que não são poucos na área de vendas. Sim, né? sim. Partindo desse ponto, então, o primeiro líder de vendas é o diredono, é a diredona, certo? Deveria ser, né? Porque se a empresa inteira... Porque aqui a gente falou de cultura, né? Cultura de vendas dentro de uma empresa. Então, esse diredono, essa diredona tem que ser o primeiro líder de vendas entendendo que a empresa inteira vende. Meu querido amigo Sandro Magaldi tem uma série de workshops e também um podcast chamado Gestão da Manhã com o seu sócio de vida, né? Eu falo que eles são sócios de vida. Salibão. Salib. Eles têm uma pergunta, que é uma pergunta muito oportuna. Eu sempre digo que o método socrático da pergunta resolve quase tudo na vida, né? Quem tem muita resposta tem pouca coisa para ajudar no mundo, né? É isso aí. Quando ele traz num workshop que ele faz de entendimento ali se aquela corporação vai ter um futuro longevo ou não, ele traz a seguinte pergunta aos donos. Se você fosse abrir um negócio hoje, você estaria nessa empresa? Você abriria como você abriu essa empresa? Segundo ele, 92% das pessoas falam não abriria.
Se você pudesse escolher outra coisa para fazer da sua vida, que você não precisasse jamais trabalhar porque você teria dinheiro para isso, você ficaria nessa empresa? Mais de 50% dizem não. O que eu estou querendo dizer com isso? Só vendemos aquilo que acreditamos. Então imagina, se você tem uma alta liderança que está ali porque quer o bônus, que está ali porque foi colocado, que está ali porque não tem outra coisa para fazer, será que essas pessoas realmente vendem essa empresa? É isso. Você sai numa... É muito bacana quando a gente, que participa bastante de eventos, vê o que acontece quando acaba um momento mais sério, né? Fica todo mundo tomando uma e outra e ninguém parece que está ali para fazer negócio. É claro que você não precisa estar fazendo negócio 100% do tempo. Mas será que estar em uma posição ou numa postura de que você quer ser interessante, sem ser interesseiro, não deveria ser um mantra das pessoas? Sim. Se eu sou dono de uma empresa, me desculpa, eu não fico com um chapéu atrás do outro. Mas se eu tenho 3, 4 business que me interessam muito e são a minha vida, se eu tenho uma oportunidade diante de mim, não importa o lugar que eu esteja. A minha esposa que fala, nossa, mas a gente estava tomando um café, o cara te encontrou, você começou a falar, parecia que você estava querendo vender alguma coisa para ele. Eu nunca estou querendo vender nada, mas eu sempre estou querendo vender tudo. Tem no último, acho que não foi no penúltimo, quando o Bob Floriano estava aqui com a gente, que tem uma frase da minha amiga, inclusive eu quero trazer ela aqui, que é a Camila Santos, a Camix, né? Camix é de CS, né? De CX, sim, né? De Customer Experience. Ela fala assim, né? É ser interessado para se tornar interessante. É esse fundamento, né? O interessante sem ser interesseiro. Se eu tô com você e quero tirar alguma coisa de você, é o que o Adam Grant fala no livro dele, dar e receber, né? Se você tem postura de tomador, amigo, ninguém quer nem chegar perto de você. Sim. Agora, se você tem a postura de alguém que doa simplesmente porque você quer colaborar, aí a pessoa até pergunta para você, mas como você acha que eu poderia resolver essa questão? Sim. Você fala, olha, por via das dúvidas, tem aqui uma empresa que pode te ajudar. Exato. É isso aí. Vamos levar a nossa conversa para um caminho paralelo aqui, que me ocorreu uma seguinte questão, né? Tem uma coisa que eu falo muito em treinamento de vendas que é assim, né? Eu faço uma brincadeira com a turma, né? Treinamento, palestra, normalmente acontece isso. Quem gosta de comprar aqui? Todo mundo levanta a mão, né? Comprar é bom, né? Comprar é legal, legal na loja, comprar. Agora, vocês que levantaram a mão aí, quem gosta de vendedor? Aí todo mundo abaixa a mão. Que vendedor... Infelizmente, ele sofre do estigma de ser a chata e o chato que vai te forçar a comprar alguma coisa que você sabe que não precisa. Quando um cliente, infelizmente, por conta das experiências que os clientes têm com vendedores desse jeito, quando eles quando eles vão até uma empresa, quando eles recebem um vendedor, eles não vão falar com o vendedor, eles vão falar contra o vendedor, né? Verdade. Eles levantam a guarda e tudo mais. Nesse contexto, o que você está trazendo é que a cultura da empresa, antes de qualquer outra coisa, é de ser interessante para os seus clientes. Colocar o cliente no centro de tudo é uma questão que já se fala muito, né? Mas ser interessante para o seu cliente, né? Vamos bater um pouco no vamos chegar então um pouco nesse time de vendas para voltar na liderança. Partindo desse ponto que o vendedor, a vendedora tem que lidar com esse estigma ruim, que ele tem que lidar com um cliente machucado por experiências anteriores, né? Qual seria, então, as habilidades, as características dessa vendedora, desse vendedor? Vamos imaginar que ele está nessa empresa ideal, entendeu? Nessa empresa que já tem esse ambiente olhando para o cliente já estabelecido. Como é que são as características que você entende dessa vendedora, desse vendedor, para sair desse estigma e realizar esse ser interessante para o cliente? Olha, essa é uma pergunta de 1 milhão de euros, né? Eu digo isso porque acho que a gente teria que partir do prisma de que segmento, de que setor e aonde a gente está falando. Por que eu digo isso? Se a gente está falando, por exemplo, no sistema bancário, eu acho que isso tem que nascer de novo, né? Porque eles destruíram difícil, né? qualquer tipo de oferta de valor que não seja eu me sentir enganado. Meu pai vai no banco, sai de lá com título de capitalização, então ele foi enganado.
Ou o 0800 que fica ligando para você, o 0300 ou o 01 milhão que te liga 10 vezes. Fazer um parênteses aqui. Abraço, seu Benício. Abraço, Benício. Quantos anos tem teu pai? 79. Quase 80 anos. Precisa ver esse senhor cuidando de um jardim com um afinco, com um esmero, com uma paixão. Você olha para ele, é um garotão. Verdade, né? Então você tenta... Cabeludo e cabelo preto. Exatamente. Cabeludo e cabelo preto. Ai, que inveja. Então, eu acho que quando a gente olha um setor como esse, talvez o que o Nubank faz é a melhor abordagem de vendas. Eu não te vendo nada. Sim. Quando você interage comigo, eu te falo de um produto. Foi assim que eles me venderam um seguro de vida. Olha só. E foi assim que eles me ofertaram a abertura de uma conta física que eu não tinha, e eu sou talvez os 100 primeiros clientes de cartão de crédito no Nubank. Caraca. Porque a Junqueira, quando eu estava criando o Nubank, estava num evento em que pedia mentoria no evento. Olha que maluco isso. Lá no começo você estava... Lá atrás. Mas quando eu estou num setor desse, talvez eu tenha que repensar as práticas. Quando eu vou para um setor mais consultivo, uma venda mais consultiva, o vendedor que não mostra valor para o cliente em termos de conhecimento do que ele faz e como a ferramenta dele, ou a solução dele, realmente é algo que leva um ganho operacional, se esse vendedor não tem esses argumentos, eu acho que hoje em dia está muito complicado. Você não tem essa habilidade de perceber o cliente, de investigar o cliente, de saber do cliente antes de sentar, como você falou, de coisas... Das chavetas. Nas chavetas. E assim, Hugo, passa também por quanto esse vendedor é engajado com o tema de vendas. Se eu sou um vendedor que trabalho vendendo, por exemplo, planos de telefonia, aqueles corporativos que otimizam custos, se eu vou dar uma pesquisada nesse LinkedIn desse vendedor e não encontro um artigo publicado, não encontro um material que me gere ali, olha, esse cara conhece mesmo, ele está mostrando ali por A mais B que ele consegue reduzir. Será que eu estou gerando uma conexão com o meu cliente ou eu só estou preocupado em falar para ele que eu tenho uma proposta? E assim, a gente não precisa ser muito mágico para entender que venda é um grande processo. Sim. Então, se eu tenho alguém com dor, eu tenho que fazer o entendimento da dor, eu tenho que entender o acesso ao poder, eu tenho que colocar uma proposta quando é certo, ou não, eu coloco uma proposta técnica. E se eu vou para a mesa de negociação, eu já tenho que ter elementos suficientes para saber que aquilo é uma possibilidade real de fechamento. Sim. Então, acho que a ausência de uma visão, tanto do processo, quanto do como eu gero valor para o meu cliente, ela está gerando ali nos vendedores mais angústia do que deveria. Porque se eu só tenho meta para bater e, ao mesmo tempo, eu não sou nem alguém que conheço vendas, como que essa conta se encaixa, Hugo? É isso aí. Eu acho que ela não encaixa. Mas é treinar os meus times? Talvez a gente ouça de algum empresária assim, mas treinar os meus times resolvem? Eu acho que é uma ajuda, começa a ter ali uma luz. Mas treinar também tem que ter objetivo claro desse treinamento. Sim. Porque senão você está colocando alguém numa sala que sai até pior do que entrou, né? Exato. Sabe que sobre essa questão de treinamento, só abrir um parênteses bem rápido, porque um comentário que eu queria te fazer uma outra pergunta logo em seguida. Tanto Denis Leonardo da Pepper Fuchs, que inclusive foi cliente da Incandescente, um colega de muito tempo, e mais recentemente, acho que também foi o Bob Floriano que falou sobre o seguinte, né, sobre a importância do treinamento do vendedor, que seja a troca de experiência com outros colegas vendedores. Olha aí. Olha aquele tema da liderança e da mentoria. É isso aí. Aí sim, que você me mandou o documento, né? Qual foi o lance, né? A gente definindo pauta, ele me mandou um documento super legal sobre uma mentoria de vendas, uma mentoria de liderança, de constituição de negócio, que é muita área dele. Eu falei assim, não, mas no nosso podcast vamos tratar um pouco mais aqui de liderança, e no final das contas a gente cai nisso, né? E foi muito interessante o que tanto o Bob, acho que a Carol Nutt também trouxe sobre isso aí no final do ano passado, sobre quanto de experiência, de conhecimento tem entre o time de vendas, que muitas vezes você não proporciona que esse conhecimento, que ele gire, que exista esse ambiente de troca entre os vendedores. Faz sentido isso para você? Hugo, eu acho que é um tema excelente. E eu entendo que há aqui dois movimentos, né? Primeiro é o que está diretamente ligado à raiz do vendedor, né? Um vendedor raiz, né, se é que a gente pode chamar, ele é ambicioso, que ele tem, e não é uma ambição má, ele só tem o desejo de conquistar mesmo.
Só que há a preocupação de que, de repente, se eu abrir demais ali o que eu faço, eu vou ter alguém que me ameaça. Uhum. Esse também é um ambiente que muitas empresas criam, motivando uma certa guerrilha. Aí. Eu conheço empresas em que há 2 times de vendas que eles praticamente se odeiam. Meu Deus. E é guerra mesmo. Como que você vai ter troca de conhecimento se os times são oponentes? É isso aí. Se eu olho o objetivo, que seja a meta de vendas, como um grande desafio para todos nós, e que o conhecimento compartilhado gera, inclusive, bônus, Uhum. por que eu não estimulo isso e tenho uma equipe produzindo e não 1 ou 2 pessoas? Isso aí. Eu tenho um desespero quando eu ouço falar que tal empresa tem o vendedor campeão. O cara que é responsável por 80% das metas. Dá medo, né? Dá medo. Esse cara, ele se sente a Rainha Elizabeth com 180 anos, né? Embora que ela era bastante humilde, né? Pobre Rainha Elizabeth. Mas assim, ele não é um unicórnio. Ele se sente um unicórnio, um ser alado, um ser transcendental. É verdade, ele caiu num ego tão grande que ele não enxerga mais nem o chão. Sim. E aí? Me lembrou uma questão seguinte, porque aqui no Que Não Fazer em Vendas a gente fala muito de vendas, fala muito de liderança, fala para os líderes de vendas, e nos últimos episódios, até por uma questão natural das empresas e dos convidados que estiveram aqui, a gente falou de empresas jovens, né, de empresas mais novas, empresas que estão passando ali por transformações e crescimento. Mas você me trouxe uma questão que é o seguinte, né? E as empresas que estão estabelecidas há muito tempo e que muitas vezes são reféns dos seus próprios vendedores? Porque ao longo do caminho, certas políticas talvez não muito assertivas de venda, certos feudos que foram sendo formados e essas lideranças, a empresa deixou que esses feudos acontecessem, o quanto que essas empresas que deixaram esses modelos de vendas que levam ao senhor de vendas e campeão ou campeões, né? O quanto elas sofrem hoje, reféns desse processo, reféns desse time, e se veem às voltas para conseguir mudar os seus processos de vendas, mudar a sua situação e seu crescimento. Você ainda identifica empresas que passam por esse tipo de problema nas suas andanças? Tem bastante, né? Você está brincando? Tem bastante. E tem uma coisa que a gente não pode delegar, né? Se uma empresa ela é uma especialista em cibersegurança, por exemplo, um sócio tem que ser especialista em cibersegurança. Né? É igual uma empresa de desenvolvimento que ninguém desenvolve. Né? O cara compra, o cara vende e terceiriza o desenvolvimento. Não faz sentido. Sim. Mas vendas também não deveria nunca ser delegado sem que um dos fundadores tivesse o domínio do que é vender. Entendi. Lógico que você pode ter time forte, você pode ter vendedores que estão com você há muito tempo, que ganham salários muito bons, mas você também tem que dominar o que é vender. Sim. E eu nem vou chamar a arte de vendas, porque aí já cai num campo que parece que é o artista, o Picasso. Ou então místico, né? Alguma coisa. E não é. A gente sabe que técnica aliada à disciplina gera um bom vendedor, mas não gera inteligência de vendas apenas. Se você tem técnica, essa técnica é baseada em quê? Em conhecimento e estudo? Ou é só peguei o receita previsível e estudei tudo e fiquei bom naquilo, gabaritei. Conheço o CRM, conheço isso e estou ali fazendo o meu beabá. Isso muitas vezes dá muito resultado. Agora, será que se sustenta ao longo do tempo? Eu tenho um pouco de dúvida. Tem algumas empresas hoje investindo toneladas de dinheiro em times e quase exércitos de SDR, né? Estão se transformando os departamentos de vendas em departamentos de SDR com 1 ou 2 closers. Eu acho que isso, de certa forma, é uma grande metralhadora da construção de leads que não performam. Exato. Mas ainda estamos no modelo, e eu entendo que vendas passa por uma grande transformação. Sim. O modelo digital, 100%, ele não resolve uma parte significativa das vendas. Sim. Por outro lado, o modelo de escalar vendas com grandes times de prospecção tem uma chance gigante de você queimar a sua base e, assim, ser mal visto pelo mercado. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Por outro lado, qual é a receita, então, de sucesso? A gente tem que olhar do que a gente está falando enquanto produto, serviço e escala. Mas
um modelo que contemple um pouco de cada coisa, talvez seja ainda mais saudável, né? Vamos começar então, aqui a gente falou desses fundamentos, né? Como a gente falou muito aqui, o objetivo nosso aqui é ir caminhando sobre as lideranças de vendas, pelo menos de uma forma moderna, como a gente acredita, a gente comunga muito sobre isso. Falamos dos vendedores aqui, então o vendedor efetivamente precisa viver vendas, ele precisa ter uma compreensão e viver vendas não é viver só produto, não é viver só a tua atividade, mas é viver comportamento, capacidade de comunicação, entre outras coisas, certo? Vamos pensar sempre assim num quadro do paraíso, sabe aqueles quadros bonitos que a gente vê nas igrejas, né? Quando a gente olha para a primeira liderança de vendas, que está gerindo esses vendedores já com uma nova capacidade, qual o olhar que essa primeira liderança de vendas ela tem que ter para conseguir gerir esse time que já tem um olhar diferenciado sobre o que é venda, sobre o que é atender cliente? A pressão em vendas é sempre gigante. Ter um líder que só bate tambor e só cobra, não funciona. Para mim, é o pior dos mundos. Acho que o líder que exercita a escuta, de estar ali como alguém que é coachable, mas coachable na essência. Isso. Te dou ferramentas, mas também quero ver a tua disciplina para aplicar. Te abro oportunidades, mas quero ver como você conduziu. Cobro meta, mas quero ver como você imputa os dados no CRM para ver se você é consistente. Uhum. Quando isso acontece, vendas passa a ter aquela lógica de métrica. Entrou tantos no funil maior, na topo de funil, tantos converteram, dos convertidos tantos fizeram reunião, dos que fizeram reunião fechou tanto. Okay. É lógico, a gente está falando aqui hipoteticamente de um filtro qualquer. Mas o que eu acho que é importante nessa liderança? Que muito além dela dominar técnica e o processo de venda, ela tem esse olhar para o ser humano que está ali vendendo. Uhum. Porque eu acho que uma conta que as empresas têm muita dificuldade de pagar hoje são as licenças por burnout ou os processos porque o seu chefe é alguém que estrangula a minha alma. Isso aí. Por assédio moral e por outras coisas, né? Não dá, né, Hugo? Se não você dá, tem um time que você tem ali vínculo com a empresa, ter gente doente trabalhando não interessa para ninguém, além de ser desumano. Exato. Então não faz sentido você ter uma empresa que adoece as pessoas. Eu vendo produtos bons, mas a custo dos meus funcionários hospitalizados. Faz sentido? É outro tipo de escravidão, né? Não é? Não é? Mudou só a escravidão, né? Eu ia puxar esse assunto só mais lá no final, mas você me obrigou com esse teu comentário a puxar esse assunto desde já. Porque, assim, existe uma certa escola, não só em vendas, mas no empresariado como um todo, que fica só forçando a barra em cima do... Aqui todo mundo tem que ter visão de dono. Aqui meta dada, missão dada, missão cumprida. Aqui se você trabalha só 8 horas por dia, você é um fraco. Aqui todo... Então existe uma cultura de uma galera que insiste nesse over-delivery sem olhar para o humano, ou achando que todos os humanos eles têm a obrigação, e eu peguei pesado um pouco nessa obrigação, né, mas foi de propósito, a obrigação de ter o mesmo esforço para entregar os mesmos resultados. A médio prazo, não vou nem falar longo, a médio prazo, essa conta fecha? Não fecha, né? E assim, né, Hugo? O que é a visão de dono? Então. Visão de dono é ter um plano de carreira que lá na frente eu enxergo que eu posso ter 1% dessa empresa. Não é? Isso é visão de dono. Se eu quero que você tenha visão de dono para mim é ter um pedaço desse negócio. É isso aí. Mas a minha empresa jamais vai ter vesting ou stock option. Não, esquece. Então você nunca vai ter gente com visão de dono. É isso aí. Por outro lado, se você quer pessoas comprometidas com o que você tem de resultado, eu tenho que ter um back-office ali que gera oportunidade. Uhum. Eu tenho que ter uma máquina digital que gere ali uma quantidade suficiente de leads. Eu não posso querer que o cara esteja batendo pedra, fazendo cold call o tempo todo para abertura de porta. Uhum. Eu tenho que promover um ambiente que gere mesmo oportunidade. Porque muitas vezes a gente se depara com casos de empresas que não têm capacidade para vender porque o produto dela ou o serviço dela simplesmente não tem quem esteja interessado. É isso aí. Já atingiu o topo, já passou do ponto de convergência, já está numa
desaceleração enquanto aderência do mercado porque perdeu a régua tecnológica, porque perdeu o bonde da mudança comportamental que ele não viu. Quantas empresas no pós-pandemia viram minguar suas vendas porque não prestaram atenção que mudou o comportamento das pessoas? E as coisas mudaram tão rápido que tem empresa que nasceu moderna logo no pós-pandemia e que já perderam o time. Agora a gente está em 2025, em 2, 3 anos, já perderam o bonde, porque eles se beneficiaram de um crescimento, empresas do meio digital, por exemplo, que eles se beneficiaram de um crescimento rápido logo no pós-pandemia, mas perderam o time depois. E aí? Porque as coisas estão acontecendo tão rápido. Aonde você faz pesquisa hoje prioritariamente? Agora inteligência artificial generativa, né, cara? Eu uso o ChatGPT ao invés do Google. Será que o Google não está preocupado com o ads dele, que ainda é a sua principal fonte de venda, de renda? Entendeu? Talvez amanhã eu use um anúncio no Ads GPT. E assim, não, vamos usar então, vamos começar a utilizar o Gemini do Google. Pô, mas os concorrentes estão chegando numa velocidade... E é ruim. Tá atrasado. Você entendeu? E assertividades diferentes ali. Não, é muito isso. Muito a Alexia que não consegue escolher você não consegue achar. Alexa, você não consegue pedir uma música para ela no Spotify que ela erra. Você entendeu? Eu lá em casa, a gente tem a Alexa, né? A gente fala assim, gente, a gente tem que entender que a Alexa não é ChatGPT, Gemini, como é que é o novo DeepSeek da vida, não. Como que era aquela série da robozinha Dini Eugênio? Não é Dini Eugênio. Vicky. Nossa, lembra da Vicky? Eu só não lembro o restante do nome da série. Vicky eu não lembro. Mas, pra mim, Alex é a Vicky. Que maldade. A Cassandra, que é uma série maravilhosa que tá no Netflix. Agora, quando a gente olha o que tá acontecendo em termos de revolução, será que a sua empresa tem produto pro consumidor ainda? É isso. O cara vende numa base sólida. A Kodak fez isso até quebrar. É isso. E outras Kodaks vieram ao longo do caminho, né? Eu normalmente falo isso lá no finalzinho do programa, mas a gente tem bastante tempo, mas assim, te lascou, porque eu vou ter que te chamar outra vez para falar sobre... Porque só falar sobre jornada de produto para o cliente, só isso aí, se eu abrir pergunta sobre isso, a gente não fecha nosso episódio de hoje. Então vai ter que voltar para a gente falar sobre isso. Corta aí, puxa pro tema. Legal. Eu tenho ali uma linha de vendedores, tenho um entendimento diferenciado de produto, tenho um entendimento diferenciado de cliente, certo? É isso que você tá pregando aqui para mim, certo? Sim. Bacana. Eles entendem que ser interessante para o cliente é necessário, porque é sendo interessante pelo cliente, ser interessado pelo cliente se torna interessante. Legal. Tem uma primeira linha de gestão ali que está conectado ali com os desafios desses vendedores, que não está ali para adoecer os vendedores, mas está ali para dar um ritmo. Está acompanhando ferramenta, está acompanhando métrica, está acompanhando meta, certo? E está tirando da frente os primeiros desafios, tanto para gerar condição para esse time de vendas, certo? Quanto para extrair resultado desse time de vendas. Vamos subir mais uns 2 degraus? Vai lá. Média gestão. A média gestão que olha para vendas, que olha para o arcabouço todo. Quais são as principais características que você tem visto aí de boas médias gestões de vendas e nesse ambiente desafiador, mas sempre pintando esse quadro do paraíso aí da empresa perfeita? O que você acha que essa média gestão ataca? Olha, eu gosto muito dos modelos em que a média de gestão ela está tanto envolvida com a meta do vendedor, dando subsídio para ele, como também vende. Uhum. Então, quando eu olho um gerente ali de vendas, será que ele poderia cuidar das contas As? Ou fazer um relacionamento corpo a corpo? O que eu percebo? Quando o ticket do que você faz, e eu tenho talvez universos de vendas de um ticket numa empresa de R$3.000 mensais, há uma outra que eu vendo programas de R$500 mil. Tá bom. Então, olha, são universos completamente diferentes. Uhum. Só que o que é interessante? Tanto no ticket de 2 a 3K, como no ticket de R$500 mil, esse empresário, essa empresária que está fazendo a aquisição, ela quer se sentir especial e ouvida. Aquele vendedor que está ali, ele muitas vezes, se ele não tem o apoio do gerente ou até da alta gestão, para uma reunião, para um bate-papo, para explicar melhor a estrutura ou mesmo gerar apoio para aquele vendedor,
dificulta essa venda. A minha esposa trabalha numa empresa americana e eles têm um processo de venda para grandes grupos brasileiros. Samsung é cliente deles, Vivo é cliente deles e aí vai. Quando a venda chega em determinado patamar, que ela já passou da validação técnica e está na fase final, o diretor dela, que mora nos Estados Unidos, mas é um colombiano, sempre entra na reunião. Então, esse é um apoio que o vendedor não precisou pedir. É meio que um processo. Faz parte dos rituais da empresa. Já está ali. E por que isso é importante? Porque gera valor. Esses dias ela estava com um cliente grande brasileiro, só que está fechando uma POC minúscula. Os tickets deles são de 2, 3 milhões. Ô, louco. Os tickets. Só que está fechando uma POC de 20k. Só que a empresa é grande. Vou entrar com você sim, disse o diretor dela. Estou com você, porque o processo é o mesmo. Não importa se é um cliente X ou B. Ou A, ele vai ter um potencial dentro da nossa história. Então, acho que esse cuidado, Hugo, e essa aderência ao processo, tanto da média quanto da alta, gera valor e gera para o vendedor no sentimento de que eu não estou sozinho. Eles estão comigo. Sim, senhor. Sim, senhor. Sabe, é muito engraçado, né? E a gente aprendeu muito isso, que tem que ter aquele momento do papo com o diretor, né? Que a gente sempre... né? O tapete vermelho, entra o cliente, entra o diretor de vendas para sentar numa mesma mesa e afinar coisas que, por mais que o vendedor tente, tem uma hora que os níveis hierárquicos têm que ser mais ou menos parecidos para que se estabeleça essa autoridade, para que se estabeleça essa conexão e para que certos níveis de barganha e negociação aconteçam de uma forma mais tranquila, mais intensa, né? E sabe uma coisa que é legal? Talvez se protagonizou um modelo de vendas no Brasil como o benchmark da cultura de vendas da Ambev, né? Que é aquela cultura de sobe na mesa, vamos lá, grita! Só que a própria Ambev mudou. A Ambev já não é mais Ambev, né? Não, ela não usa mais esse modelo. Esse modelo é um modelo que estava na origem da empresa e ela percebeu que para ser uma empresa mundial, ela teria que ter uma cultura que agregasse outras culturas e que fosse uma cultura mais humana. Ela remodelou todos os seus processos e mesmo assim, por ter sido famosa, por ter estado ali no holofote, essa cultura parece para muitos empresários que é a cultura que ele tem que ter na empresa dele. É isso. E ali a gente sabe que isso só gera doentes, né? Novamente a questão dos doentes que a gente falou. Não é? Um bom exemplo de modelo de venda em que a corporação inteira vende são os bancos cooperados. Sim. E olha, eu trouxe um exemplo de banco, eu falei que os bancos têm que reformular tudo e trouxe 2 exemplos bons. Um é o Nubank e o segundo são as cooperativas de crédito. Opa, sou Sicredi desde pequenininho. Desde pequenininho, só 10, 12 anos. Você pega Sicredi, Cicobi. O modelo de venda deles é um modelo que, primeiro, o colaborador tem que ser um apaixonado por aquilo. Segundo, todo mundo vende. Terceiro, a tua família tem que fazer parte disso aqui, meu amigo. Isso. Então, o colaborador de um Sicredi que não traz a família para perto dentro da cooperativa, ele não entendeu a missão do negócio. Então, eu tenho um outro olhar sobre o que é gerar valor e vendas. Então, poxa, Benício, mas isso não escala. Desculpa, a gente está falando de empresa que fatura bilhão. Exatamente. Exatamente. A gente está falando de empresa que fatura bilhão. Então, se faturar bilhão para você não é escalável, vamos rever então o que é dinheiro para você. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. Os modelos, eles precisam ser repensados, mas o repensar os modelos passa por entender melhor como aquela empresa, aquele negócio gera valor para o ser humano, começando pela empresa que ele trabalha. E aí, então, chegamos na alta liderança, ou nos diredonos, aqueles que efetivamente vão ser responsáveis por gerar e disseminar cultura nas empresas. Porque tem gente que acha que quem dissemina cultura na empresa é RH. Não é não, viu? Não bota, não bota isso na conta, nas costas da turma de RH, não, que não dá certo. Ele chegou realmente na alta liderança da empresa. E vê aqui, você trouxe exemplo de empresa de bilhão, mas não necessariamente, né? A gente sabe muitas empresas que são empresas de médio porte muito bem consolidadas e que têm essa disposição de
time operacional de vendas, uma liderança mais tática, mais conectada a esse time, uma média liderança, né, o que olha de forma mais abrangente. E aí tem os diredonos, as diredonas, os sócios, as sócias. Como eles têm que se esforçar naquele pano de fundo lá, naquele quadro de fundo do paraíso lá, como eles têm que se esforçar para disseminar, para ser exemplo e disseminar essa cultura como a gente está falando aí. Olha, para fugir das empresas bilionárias, você gosta de comer carne? Pô. Você conhece o restaurante gaúcho da Figueira, em Santo André? Eu não fui, mas sei, sim. Para quem está assistindo a gente de fora do circuito do ABC Paulista, nós estamos aqui no ABC Paulista hoje, né? E tem um restaurante muito caseiro, chamado Gaúcho da Figueira, na Rua Figueiras, em Santo André, que é uma das cidades do ABC. Se você entrar no restaurante, quem que vende num restaurante? São os garçons. Os garçons. Se você entrar no restaurante, e ó, ele é uma típica churrascaria gaúcha, só que não é o espeto no rolete ali. São pratos que você escolhe com menu fechado. Então, é tudo muito fácil. Menu gaúcho 1, gaúcho 2, gaúcho 3, gaúcho 4 ou individual. É isso aí. Acabou, cara. E vem tudo na mesa. Arroz, batata, lá. Você entra, você é muito bem atendido. O cara põe você na mesa. Os garçons, todos que você olha, você fala, eu já vi esse cara aqui. Ou seja, retenção das pessoas. É turma de longas datas ali. Retenção das pessoas. Ok. Aonde está o dono? O dono está lá no bar, ajudando nas bebidas, e a esposa dele normalmente está num dos cantos, olhando as mesas e ajudando na gestão do delivery. Todos os dias eles estão por ali. Se a tua carne veio ruim, porque eles vêm perguntar, não há questionamento, eu troco. O ambiente é feito para que você esteja bem atendido, mas sempre com algum tipo de... Você quer tomar um vinho diferente hoje? Olha só. Você vem sempre aqui, toma essa cerveja, já experimentou essa? Não sei se você sabe, mas a parte de baixo do nosso restaurante é uma adega. A gente tem mais de 100 mil garrafas de vinho. Caraca. Você não quer conhecer uma delas? O treinamento que aqueles caras têm transformam eles em vendedores, e a gente está falando de um restaurante. Olha só. Teoricamente, uma coisa super tradicional. Não, restaurante não dá para inovar. Quem inova em restaurante é esse pessoal das franquias. Não, cara. E a alta gestão tá lá, Hugo. A alta gestão é aquela história da carne também. Não tá só colhendo os louros do negócio. Quando eu, que estou ali na frente de vendas, percebo que tá muito distante o meu CEO, o dono da empresa, e no fundo ele está naquela visão de todo poderoso, só esperando os resultados, é difícil eu me engajar com isso, né, Hugo? É verdade. É difícil eu me engajar com isso. Eu não estou pedindo aqui para o cara que criou uma corporação, uma empresa, ou que já cansou de vender, ir para o front de vendas. Mas será que você não tem um conteúdo e um conhecimento dentro de você que vai gerar muito valor para esse cara? Será que você não poderia ser mentor dos seus vendedores? Será que você não podia ter sessões de one-on-one individual com esses caras para ajudá-los a ter mais argumentos de venda? Será que você não poderia contar um pouco das suas histórias e gerar para eles repertório? Vendas é repertório. A argumentação, e aí sim a gente está no campo já de repente gerar valor no início ou negociação lá no final, a argumentação é poder de conhecimento, é ter repertório dentro de si. Então eu não posso cobrar das pessoas para que elas construam tudo isso sozinho. Aí entra a liderança. A liderança pode gerar esse valor e ajudar esses colaboradores que estão ali em cada um nas suas áreas, com conteúdo, com formação, com situações ali que ele já passou por aquilo. Então isso é aprendizado vivido, né? Muito bom. Quando você traz a questão dessa liderança, dessa autoliderança presente e tudo mais, e tem uma questão anterior que você trouxe também, que é sobre o quanto a liderança, a alta liderança da empresa tem que olhar para as pessoas e tudo mais. Tem uma frase que eu acabo recorrendo a ela de vez em quando, que é assim: eu tenho que ser exemplo da fé que eu professo. Quando a gente vê aqueles quadros de missão, visão e valor pendurado na parede de empresa, que eles ainda penduram. Verdade. Eles ainda penduram.
e a gente percebe que aquilo está muito distante do dia a dia, é porque a gente não tem uma liderança que é exemplo da fé que professa. Legal? Porque no final do dia, a cultura que efetivamente acontece na empresa é a cultura que ou eu, como alta liderança, me esforço para disseminar, ou é a cultura que, pela minha ausência, ela vai acontecendo nos corredores, certo? Como você acha que hoje os líderes, a alta liderança, qual o nível de dificuldade que eles têm em perceber essa necessidade de serem exemplos da fé que eles professam sobre a cultura das empresas deles? Talvez a gente tenha perdido em algum canto da nossa história ou da nossa existência moderna o que é ser exemplo para o outro, né? Eu tenho uma reflexão que eu falo que a gente está com carência de grandes líderes, né? Sim. Se a gente perguntar quem são os seus heróis aí, põe numa folha. Sim, talvez sim. você tenha dificuldade em colocar vivos. Talvez você tenha dificuldade de colocar 5. Okay. Então, essa é uma questão. Liderança ou liderar é ser exemplo. Mas ser exemplo do quê? Vamos pegar as coisas práticas. Se eu cobro escuta, olha, você tem que ouvir o seu colaborador ali para o gerente. Você ouve o seu gerente, você ouve o seu colaborador. Sim. Escuta real. Estar com você sem mexer no celular, sem mexer... Estado presente. Olhando nos olhos, isso é escuta. Não querer responder antes de você perguntar, isso é escuta. Se eu quero que você chegue cedo para ter um dia de trabalho animado e eu chegar às 11, eu estou sendo exemplo. Vou almoçar... Chega às 11 emburrado ainda. Vou almoçar todo dia ali no fogo de chão. Mas os colaboradores vai ali no bandejão a R$10 o quilo. Que exemplo eu sou? Chego com o meu Cayenne da Porsche e o vendedor mal consegue pagar as contas para ter uma bicicleta. Cara, eu não estou dizendo para as pessoas não serem aquilo que elas conquistaram, mas eu sou medido pelo que eu sou e não pelo que eu falo. Então, se eu falo uma coisa e vivo outra, eu sou uma doença, né? Eu tenho uma doença, né? Sim, sim. Porque eu sou uma distorção da realidade. Sim, sim. Agora, se eu sou aquilo que eu falo e faço aquilo que eu prego e sou um exemplo de boas práticas e bom senso, é difícil não ter pessoas que querem estar com você. E aí entra na liderança que eu acredito, que é a liderança de segmento. Sim. Eu quero estar com você. Eu tenho um sócio na agência que ele me disse, quando tinha pouco mais de 2 anos que ele me conhecia, um dia eu quero ser o seu sócio. Você estava nessa formação. Lembra uma formação que nós demos? Lembro. Ele levantou e falou, um dia eu vou ser o seu sócio. Eu lembro disso. Eu falei, trabalhe para isso. Porque oportunidade você vai ter. É isso aí. E ele é meu sócio hoje. É isso aí. Então, essa estrutura que você cria na sua vida, esse ecossistema, né, que a gente cria, ele tem que ser um ecossistema promotor. Mas ele é promotor se eu promovo. Se eu sou exemplo de promoção. Eu te ajudo, eu te auxilio, eu estou do seu lado. Mas também sei dar bronca, sei puxar a orelha, sei mostrar o caminho, sei cobrar. Aí sim. Pô, mas então você está dizendo, Benício, que eu tenho que ser um pai dos meus colaboradores. Pois bem, você que escolheu ser empreendedor, você que escolheu ser empresário, não fui eu. Eu escolhi e sei o preço que eu tenho que pagar. E esse preço eu pago com alegria, porque eu me vejo naquilo e me realizo. Então aí nós voltamos ao início disso tudo. Será que você, enquanto liderança de vendas, em gestor, dono, você se realiza naquilo que você faz? É isso. Porque se você se realiza naquilo que você faz, meu amigo, tenta olhar aí numa roda da vida o que está faltando e vai em busca desse autodesenvolvimento. Isso. Porque o restante, quando a gente se realiza no que faz, o que falta a gente aprende. Acabou. Não tem grandes mistérios, não tem grandes descobertas. Agora, se o teu produto ou seu serviço não tem mais comprador, aí é uma questão mais estrutural. Vamos pensar em como criar um novo modelo de negócio. Talvez fazer aí umas brincadeiras para criar novas abordagens para o mercado. E assim, abordagens novas com soluções velhas, e em muitos casos até geram mais vendas. Genial, genial. Muito bom. Ó, para você que está assistindo a gente aqui, a gente já vai se encaminhando um pouco pro final. Tem umas 2 perguntas que eu ainda quero fazer. Se você perceber, a gente foi construindo uma jornada sobre, e a brincadeira aqui, né, o quadro do paraíso, né, uma situação perfeita, mas como? São time de vendas, primeira liderança, média liderança
e diredonos da empresa, certo? Então, você me conhece há 12 anos, pelo menos, aí. Você sabe que eu sou um otimista inveterado, certo? Esse otimismo, acho que tem os meus motivos, mas eu sempre me esforço muito nesse caminho. Hoje nós estamos vivendo um mundo que a minha sensação, e aí me chuta a canela se eu estiver falando besteira aqui embaixo da mesa, que é assim: a gente veio numa construção de humanidade, a gente veio numa construção dessa percepção do humano, das suas necessidades, da diversidade desse processo, do olhar para o cliente, do entrega com carinho, com cuidado. E a nossa filosofia empresarial vem muito nesse sentido. Porém, todavia, contudo, existe uma turma em posições muito, muito estabelecidas, querendo dizer que o mundo, a partir de agora dá para levar o mundo na base da porrada e da gritaria. Né? Na base do quem pode mais, chora menos. Né? A sensação que eu tenho é que algumas pessoas elas perceberam que desenvolver esse mundo humano dá trabalho. Dá muito trabalho, porque para eu ser mais humano, eu tenho que me melhorar. Tem uma palestra de liderança que eu faço que eu termino assim: não existe se desenvolver como líder sem se melhorar como pessoa. Legal? Parece que tem uma galera que cansou um pouco e entendeu que isso dá trabalho e está querendo voltar atrás. Né? Voltar para um mundo que a gente já viveu e a gente já sabe que não dá certo. Nesse sentido, eu te faço a seguinte pergunta: o que você falaria para as pessoas que estão sendo meio seduzidas por essa tendência de voltar para trás, para esse mundo mais bruto que a gente viveu? A gente sabe que não dá certo, mas elas estão assim, meio ela dentro da sua liderança empresarial, elas estão meio sendo seduzidas para voltar para esse mundo. Primeiro, se você concorda com essa percepção minha, e se você concorda, o que você falaria para essas pessoas? Boa. É uma pergunta complexa, né? Mas assim, em momentos de muita incerteza, o desespero bate e aí tende a se prevalecer aquilo que é o mais primitivo do ser humano. Uhum. E a agressividade está na origem do masculino, né? Uhum. A gente precisou da agressividade para sobreviver na evolução. Uhum. Tanto para caçar, quanto para estar esperto, quanto para não ser morto pelo oponente. Então a agressividade é um dos traços da nossa humanidade. Uhum. Vivemos um tempo de muita incerteza, seja pela sensação de fim de mundo por causa de aquecimento global, mudanças climáticas, guerras. Então tem prevalecido, eu não diria que tem prevalecido, mas as vozes que gritam através do caminho da agressão e desse olhar mais duro, elas têm ganho muito eco. Mas há um movimento, sempre quando está tudo muito incerto, de como o outro lado se comporta. Então, eu diria que muito mais do que a gente ficar olhando para quem grita, tá certo que esse cão que grita pode morder, mas aqueles que estão em silêncio é que devem mostrar o caminho. Então, é interessante a gente olhar como o mundo está se comportando como geopolítica em quem está em silêncio. Então, se a gente parasse de olhar quem grita e ficasse olhando quem está em silêncio, os movimentos que estão acontecendo ajudam, por exemplo, uma empresa a se posicionar, porque o mercado vai mudar ainda mais. É isso aí. Hoje eu ouvi um comentário muito interessante, como o agro brasileiro deve ser beneficiado pelo movimento que está acontecendo na América do Norte. E assim, se eu sou um grande produtor do agronegócio, eu vou ficar na minha e não entrar nessa guerra. Genial. Porque vai ter gente que vai comprar, porque vai aumentar o preço em vários lugares. Então, eu devo estar mais atento, primeiro, a esse movimento dos silenciosos, e segundo, a gente vive num mundo de muita incerteza verdadeira. Então, não é só uma questão, são muitas questões. Então, eu não posso querer resolver as coisas por decreto. Mas quem faz isso pode estar sendo ovacionado e acolhido, porque isso parece uma mudança radical. O que é importante? O ser humano não é apto a grandes mudanças rápidas. Durante toda a nossa jornada enquanto seres errantes, gerações se passam para que uma mudança aconteça.
Você escreveu um livro recentemente chamado Inocente Digital, e lá você caracteriza muito bem o pensamento analógico do ser humano. Sim. Somos analógicos, só que vivemos no mundo digital. Sim. Talvez a gente precise de 4, 5 gerações para sermos digitais. Então, como mudanças drásticas podem alterar o nosso ciclo? Eu não estou dizendo que o mundo não vai mudar, porque as mudanças climáticas, por exemplo, são rápidas. Sim. Mas não adianta eu ficar olhando quem está gritando e achando que o mundo vai ser nesse tom. Simplesmente eu não acredito. Muito bom, muito bom. Para a gente terminar, voltando ao assunto de vendas, afinal de contas, meu amigo Benício Filho, o que não fazer em vendas? Jamais coloque para o seu time de vendas metas que você não bateria. Genial! É isso, né, meu amigo? Se você já bateu essas metas, mostra. Ok. Agora, se você não bateu, meu filho, não crie metas intangíveis. Genial! Senhoras e senhores, Benício Filho com vocês. Excelente. Cara, meu irmão, obrigado demais pela tua presença aqui, viu? Obrigado demais. Muito bom. Que aula, que aula. E assim, vamos marcar aí mais pra frente mais uma pra gente falar daquele ciclo de jornada de produto, porque é muito importante. Empresas que acham que ainda tem produto para o mundo atual e não tem mais. Essa percepção é muito importante. E para esse meio, não só de tecnologia que a gente vive, indústria que a gente vive bastante, mas de uma forma geral. Então já está convidado para voltar para a gente falar sobre isso, beleza? Muito obrigado, Gão. Deixa um abraço pro meu querido amigo Luiz Schmidt. Sim. Grande beijo em vocês. Onde é que se acha Benício Filho nas redes sociais? Olha, LinkedIn, gosto muito do LinkedIn. Benício Filho no LinkedIn, eu apareço lá em primeiro. Para quem gosta de Instagram, Benício Filho _, e fiquem super à vontade, também tem um site meu chamado beniciofilho.com.br. Beleza. Benício, muito obrigado pela presença, pelo teu tempo. Muito obrigado para você. Olha só, episódio cheio, 61 minutos já. Acompanhe o Que Não Fazer em Vendas nas nossas redes sociais, o Que Não Fazer em Vendas no Instagram e no site, no canal do YouTube da Vesa TV. Obrigado, Vesa TV. Obrigado, ABCcom. Semana que vem com mais um episódio. Valeu, gente. Até mais.